Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos vamos desenvolver o capítulo 10, onde a gente vai falar sobre os cones, sobre o conceito de cone, classificações, áreas e volume, né? Nesse primeiro vídeo vamos fazer a definição formal de um cone e dar algumas propriedades, a terminologia, né, os elementos e algumas classificações de tipos de cone, beleza? Então, bora lá. A definição formal de um cone. A gente considera inicialmente um círculo de centro O e raio R, então é o círculo e não a circunferência, né? Esse disco todo, círculo de centro O e raio R, contido num plano alfa, certo? E aí a gente considera um ponto V fora desse plano, que vai ser o vértice, certo? Então basta que o ponto V esteja fora do plano. A gente chama de cone ou cone circular a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra nos pontos do círculo. Então seria a união de todos esses segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra nos pontos do círculo. Então seriam todos esses segmentos. A união de todos esses segmentos é chamado de cone ou cone circular. Como aqui a gente está considerando um círculo e não uma circunferência, óbvio que um cone vai ser um sólido, né, e não uma superfície, ou seja, você considera esse sólido a parte da superfície e também a parte interior a ela. E isso define um cone, beleza? Aqui estão os elementos, né, de um cone, de um modo geral. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro é a base. A base de um cone vai ser o círculo de centro O e raio R. Então essa aqui é a base do cone. As geratrizes vão ser os segmentos com uma extremidade em V e a outra nos pontos da circunferência. Olha só. O que é importante é que aqui as geratrizes elas têm uma extremidade em V e a outra nos pontos da circunferência e não do círculo. Desse modo, as geratrizes elas permeiam essa superfície lateral, né, do cone, beleza? Então essa aqui vai ser uma geratriz, essa aqui vai ser outra e todas elas que têm uma extremidade em V e a outra nos pontos do círculo, né? Esse segmento é chamado de geratriz desse cone, beleza? E aí a gente tem o vértice, né, que vai ser o ponto V, que não pertence ao plano da base. V a gente chama de vértice. O raio do cone vai ser o próprio raio da base, naturalmente. E a altura do cone vai ser a distância entre o vértice e o plano da base, certo? Então a altura desse cone, esse cone sendo reto ou não, né, a altura vai ser essa altura H aqui, que é a distância entre V e o plano da base. Essa aqui seria a altura do cone e a sua representação geométrica. Esses são os elementos de um cone a gente já conhece. Vamos para algumas classificações e definições sobre um cone. A gente classifica dois tipos de cone aqui inicialmente, que são o cone oblíquo, né, e o cone reto. Importante salientar que aqui a gente está falando só de cones circulares, ou seja, cones onde a base é um disco, né? É um círculo de centro O e raio R. Então esse cone circular é dito oblíquo quando a reta VO é oblíqua ao plano da base, ou seja, quando o ângulo entre VO e o plano da base é diferente de 90, quando o VO não é perpendicular ao plano da base. Nesse caso, o cone é chamado um cone oblíquo. E o cone é chamado um cone reto quando a reta VO é perpendicular ao plano da base, ou seja, VO forma um ângulo de 90 com o plano da base, certo? E aí a gente nota aqui, a gente vai observar, né, que quando esse cone é reto, aqui seria o cone oblíquo, aqui seria o cone reto. Quando esse cone aqui é reto, eu tenho aqui essa altura, né? A altura vai coincidir com o comprimento do eixo VO, né? Naturalmente, porque aqui forma um ângulo de 90. E aí aqui eu tenho um triângulo à direita e outro triângulo à esquerda. Aqui eu tenho, esses dois triângulos são congruentes, porque lado, ângulo, lado, aqui é o raio e aqui também é o raio. Logo, se esse cone é reto, as geratrizes vão ter todas o mesmo comprimento, né, que a gente vai denotar por G. Então essa geratriz tem o mesmo comprimento que essa. E aí nesse caso do cone reto, a geratriz de um cone reto é também dita apótema, certo? Então todas essas geratrizes são chamadas apótemas de um cone reto, certo? E aí com isso a gente pode definir seção meridiana. A seção meridiana de um cone é uma interseção.
ela vai ser a interseção do cone, que é um sólido, com um plano que contém o eixo VO. Então você faz você intercepta esse sólido, que é o cone, com um plano que contenha o eixo VO. Quando você faz essa interseção, isso vai dar um triângulo, né? E esse triângulo é chamado de seção meridiana. Então, a seção meridiana nada mais é que a interseção do cone com o plano que contém o eixo VO, certo? Importante que essa interseção dá um triângulo e a gente considera também, como o cone é um sólido, a parte interior do triângulo também, certo? Bom, e aí, em particular, a gente já comentou, quando a seção meridiana de um cone, que a seção meridiana de um cone reto é um triângulo, e além disso, como as geratrizes têm o mesmo comprimento, ele vai ser um triângulo isósceles. Olha só, porque as geratrizes têm o mesmo comprimento. Então, a seção meridiana de um cone reto, em particular, vai ser um triângulo isósceles, e a gente já argumentou por que isso ocorre, certo? E aí, nesse caso, o comprimento da geratriz a gente vai denotar simplesmente por G. Toda geratriz vai ter o mesmo comprimento G, nesse caso, no caso de um cone reto, certo? Então, nesse caso, dá um triângulo isósceles. Sempre vai ser um triângulo. Se o cone é reto, esse triângulo é isósceles. E aí a gente vê nessa definição aqui um caso particular, né, uma especificidade maior ainda com respeito a essa observação, que é quando a seção meridiana de um cone for um triângulo equilátero. Quando a seção meridiana for um triângulo equilátero, a gente chama esse cone de cone equilátero, certo? Ou seja, se você traça a interseção de um plano com o cone, né? Esse plano contendo o eixo VO, nesse caso, a gente diz que quando esse triângulo, né, a seção meridiana dá um triângulo equilátero, a gente diz que o cone é equilátero, certo? Essa é a definição de cone equilátero, é um caso mais específico que o anterior. Esse triângulo equilátero, e aí a gente obtém a partir disso essas duas relações. A primeira é imediata de se obter, por quê? Se esse triângulo, ou seja, se a seção meridiana, né, é um triângulo equilátero, então esse lado é congruente a esse. Esse lado mede 2R e esse é a geratriz, ou seja, a geratriz vai medir 2 vezes o raio, certo? Além disso, a gente obtém essa relação por Pitágoras. Para obter ela, basta olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é o triângulo, né? Então a gente vai ter a altura H, raio R e apótema, né, no caso, vai ser 2R, que é a geratriz, comprimento da geratriz. Quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, tá aqui, é igual ao quadrado da hipotenusa. Logo, H ao quadrado, passa esse cara para lá, vai ser igual a 3R ao quadrado. Desse modo, H vai ser, extrai a raiz, né? Todo mundo é positivo porque é comprimento. Extrai a raiz, aqui eu vou ter R raiz de 3. Ou seja, a altura em particular de um cone equilátero, em função do raio, a altura vai ser o raio vezes raiz de 3, certo? Essa é uma condição que ocorre, né, de um cone equilátero, e com isso a gente tem as classificações necessárias para trabalhar com cone a partir de aqui. Nos próximos vídeos a gente vai ver áreas, área lateral, área total e volume de um cone. Isso aí.